A Câmara dos Deputados passou os últimos meses numa discussão muito intensa sobre quantas horas um brasileiro deve ter para trabalhar e quantas horas ele deve ter para viver. Conceitualmente, essa discussão é muito importante. Você é uma pessoa ou é uma unidade de produção? Esse é o debate. E moralmente é um debate muito desafiador para o parlamento brasileiro, que é famoso pelas jornadas de trabalho que nem jornadas são. 3 dias de trabalho por semana nem é jornada, né? É viagem curta, é bate e volta, é rolezinho de trabalho. Então é muito difícil para um deputado se posicionar de maneira frontal contra a redução da jornada de trabalho do povo que ele representa. É impopular dizer que é contra. Então o melhor que os parlamentares nessa situação conseguem fazer é falar em impacto econômico, é tentar convencer o trabalhador de que, no fundo, trabalhar menos, de algum jeito, seria ruim para ele. Ela não tinha um estudo socioeconômico do impacto disso. Como que isso vai impactar o mercado? No fim das contas, o empresário vai ter que demitir, ele vai ter que contratar outras pessoas com um salário menor. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser franca, a discussão ela tem que ser séria. Hoje, o Nicolas diria que essa discussão não foi séria, não, em momento algum. Cabe a você receber com cautela a opinião de um homem de peruca. O fato é que a escala 6:1 foi aprovada na Câmara dos Deputados. A proposta que acaba com a escala 6:1 foi aprovada agora há pouco no plenário da Câmara. Boa noite, Thaís, a você e a todos. Foram 472 votos a favor e 22 contra em primeiro turno. No segundo, o resultado foi 461-19. A proposta que segue para o Senado reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A aprovação coloca Nicolas e os seus similares numa situação contraditória. Agora, eles precisam tentar colher os méritos por um benefício contra o qual eles lutaram. Essas são as pessoas que estão hoje colocando trabalhador. Depois de 20 anos de governo, eu descobri você. Agora eu quero cuidar de você. Eu quero te dar uma folga a mais. Enquanto esses malvados não querem isso para você. Mas posso te falar... se lascaram, sabe por quê? Porque votamos lá, ó, tá votado sim. Então cabe aos verdadeiros articuladores da escala 6:1 denunciar esse oportunismo. A Sâmia Bonfim escolheu combater o Nicolas no campo da performance. É uma escolha corajosa, talvez arriscada também, né? Porque performance é coisa que o nosso mineirinho domina como ninguém. Tanto presente para você, diante do que você está dizendo. Tanto a questão de... Peraí, gente, estamos aqui no Jardim. É o teu presente. Ela tá querendo voto, é porque ela não tem, ela depois de tanta mentira, nunca precisei de você. Eu cheguei aqui antes de você, querido, você ainda estava nas fraldas. Só um minutinho, ela quer aparecer, já está desesperada, ano eleitoral. Vai lá, quer dar, porque... Porque o eleitorado entende com imagem, talvez, didaticamente, é isso que eu estou fazendo. Vamos lá, pode continuar, vai lá, tá? Você sabe que tá vergonhoso, né, assim? De quem... Sério mesmo. Tá contra o trabalhador e agora tentou apresentar uma emenda. Mas assim, eu vou... Legal, momento divertido, bonitinho, mas o que interessa mesmo é que a escala 6:1 agora vai ao Senado. Por lá, o projeto deve enfrentar novos obstáculos com articulações de senadores da oposição, pressão do setor produtivo, tudo para atrasar a tramitação do texto ou até para substituí-lo. Ou seja, essa batalha ainda está muito longe do fim. A luta continua, companheiro. Como diria o PT. Desde que o fim da escala 6:1 começou a tramitar, as entidades patronais têm investido pesado no lobby. As emissoras de TV agora exibem uma reportagem atrás da outra, falando sobre o impacto na economia. Uma medida que está visando, provavelmente, melhorar a condição dos trabalhadores, isso pode ir na contramão. Na opinião de Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, o pano de fundo para as discussões é claro. É uma pauta eleitoral. E o jornal O Globo está com uma série de editoriais, está publicando editorial dia sim, dia também, contra a redução da jornada de trabalho. É um esforço muito similar ao que esse mesmo jornal fez no passado, contra o 13º salário, que iria falir o Brasil para sempre. Só que esforço é uma coisa e resultado é outra, né?
a opinião pública não está caindo nessa, não. 73,7% dos eleitores são a favor do fim da escala 6x1, 21,5% defendem a escala 6x1, a margem de erro de 2,5 pontos. É claro que a gente não pode comparar dados de pesquisas diferentes porque elas têm metodologias diferentes, mas vamos lembrar que em dezembro a Quest estava marcando 72% de favoráveis, Datafolha depois 71% de favoráveis, né, à mudança. Ou seja, não importa, não estou falando comparação de crescimento ou de queda, o que importa é que é o seguinte, nos últimos meses tem tido uma campanha muito forte por parte de determinados grupos empresariais, associações empresariais, entidades, determinados grupos políticos contra a medida e ela continua lá. Continua com mais de 70% de aprovação. No campo da comunicação, o lobby dos patrões não está conseguindo muita coisa, é verdade. Mas nas articulações de bastidores, eles não estão indo tão mal, não. Conseguiram fazer os senadores trabalharem de madrugada para bolar uma alternativa ao projeto que foi aprovado na Câmara. Foi protocolada nessa madrugada, né? Foi protocolada 3, 4 da manhã. A hora que eu acordei eu já tinha recebido e aí a gente pôde entender melhor essa movimentação. É a PEC 12 de 2026, protocolada nessa madrugada, 28 de maio. De manhã ela tinha assinatura de 36 senadores subscrevem de 81. Já não é um agora, número pequeno. Não é. Agora já no meio da tarde já estava em 40, ou seja, metade do Senado, igual a gente está vendo na nossa tarde, apoia. Metade de 40 senadores, se não teve mais, já assinam essa PEC. 40 senadores assinam essa proposta que surgiu na madrugada. E o que é que ela prevê? O melhor é comparar com o texto aprovado na Câmara. A proposta do governo prevê 8 horas diárias de trabalho, 40 semanais. Já o texto que surgiu no Senado propõe a contratação por horas de trabalho e um limite de 44 horas semanais. A proposta do governo dá ao trabalhador o direito de 2 dias de folga por semana. Já a proposta da oposição diz que quem quiser esses 2 dias para folgar tem que negociar com o patrão e tem que negociar sabendo que esse acordo individual vale muito mais que qualquer acordo coletivo da categoria. E, por fim, tem uma diferença no tempo para a implementação dessas novidades. 14 meses de transição na proposta do governo, contra 180 dias na proposta da oposição. Então, para simplificar, o que você tem é uma discussão sobre a folga semanal, esses 2 dias. Eles devem ser um direito garantido por lei? Ou eles precisam ser conquistados negociando com o patrão? Porque essa liberdade entre empregado e empregador, a gente sabe que nem sempre existe essa liberdade. Sim. Se o empregado negocia alguma coisa, não quero isso, não quer, não tem problema. Contrata o outro. Sim, o que se fala é que é uma relação assimétrica, né? Totalmente. Você não está negociando... Em alguns setores, pelo menos, isso pode acontecer. Sim, exatamente. Agora, a gente tem que ler essa PEC, Márcio, assim, como um entendimento de que no Senado certamente haverá alguma alteração. A gente não consegue captar se será isso daqui e nem quando será. Alguma alteração? Essa ainda tem uma interrogação muito grande. Alguma alteração da PEC que veio da Câmara? Certamente. Entendi. Certamente, porque o setor produtivo tem uma influência grande ali no Senado, mais do que na Câmara. Quando a gente fala de Senado, a gente está falando de uma atividade profissional política sênior, ex-governadores, ex-ministros, gente mais experiente, que está a fim de fazer esse debate um pouco mais com calma, mais racionalizado, não esse tratoraço que foi na Câmara. Todo respeito ao comentarista, mas tratoraço é discutível, né? Vamos voltar para a comparação. Presta atenção no terceiro ponto. O governo quer 14 meses para implementar as mudanças. O empresariado quer um prazo menor, só de 180 dias. Só que esse prazo mais curto, e esse sim é um tratoraço, né? Só vale se sair a proposta que os empresários querem. Se for a proposta do governo, aí 14 meses para implementar passa a ser muito rápido. Eles preferem 4 anos inteirinhos.
4 anos seria um período de transição, pelo menos com as autoridades com quem eu conversei, que seria apropriado para fazer ajustes nos modelos de contratação, nos modelos de serviço, em alguns serviços específicos que têm de ser obrigatoriamente, por exemplo, prestados aos fins de semana ou em horário fora do horário comercial. Então, 4 anos de período de transição agrada a parte dos setores com quem eu conversei, mesmo não sendo o ideal, já que para eles nem fim da escala 6x1 teríamos no Brasil. Muita coisa pode ser feita para desvirtuar ou para atrasar a proposta original no Senado. Tem gente trabalhando nisso agora mesmo. Só que, independentemente do resultado, essa discussão já tem um efeito benéfico, que é nos fazer refletir sobre as nossas cargas de trabalho, que historicamente só aumentam, apesar de toda a tecnologia que deveria ser usada para que a humanidade trabalhasse menos. A presença desse assunto no noticiário pode ter esse efeito benéfico para a reflexão. Pode ajudar a gente a repensar a nossa relação com o trabalho e dar ao trabalho um papel mais saudável, talvez até mais limitado, dentro da nossa cultura. O que me faz lembrar da Coreia do Sul, que repensou todo o papel da mulher dentro daquela sociedade a partir de um caso que não saía do noticiário. Um caso trágico, porém. Ainda assim é um bom exemplo de como a presença rotineira, massiva de um determinado tópico no noticiário ajuda a sociedade a repensar esse tópico. Um parêntese para falar disso, vai. Em 2004, a Coreia do Sul parou por causa de um crime absurdo. Dezenas de estudantes abusaram de uma garota e depois chantagearam essa garota usando imagens dos abusos durante meses. A impunidade foi tão revoltante que obrigou o país a discutir o papel da mulher na cultura sul-coreana, a violência contra a mulher, um debate muito parecido com esse que o Brasil anda travando sobre o feminicídio. O filme Han Gong-ju, do diretor Lee Soo-jin, é inspirado nesse caso. É um drama premiado sobre a jornada dessa garota, que está tentando ser maior que o próprio trauma, que as circunstâncias, que o passado. E claro, é uma história muito pesada, mas é contada com uma certa delicadeza, é um peso gentil, que sabe ser carregado sem te cansar demais. Seria difícil de achar um filme desses aqui no Brasil, mas ele está lá, na nossa Fílmica. Para quem não conhece, essa é a plataforma de streaming brasileira com uma curadoria caprichada que gringa nenhuma tem. E a Fílmica oferece condições especiais para o público aqui do nosso humilde canalzinho. Especiais, claro, mas limitadas pelo tempo, como tudo que é bom, né? Vai até o dia 30 de junho, hein? Atenção, o plano mensal, você usa o cupom ARVRO. Aí ganha um desconto vitalício. A assinatura cai de R$ 16,90 para R$ 14,90. Outra opção é o passe anual. Usa o cupom PIXARVRO, paga no Pix, ganha R$ 70 de desconto, sai por R$ 99,90. Um ano inteirinho de conteúdo de primeira. Lembrando que esses cupons só valem até o dia 30 de junho. O link está fixado no topo da caixa de comentários. Sempre muito bem frequentada, com todo mundo se comportando direitinho, né? Quando ficou claro que a proposta do governo contra a escala 6x1 seria aprovada de qualquer jeito na Câmara, a oposição, que antes era contra, fez um movimento ousado. Já que o Brasil estava aprovando 2 folgas semanais, então vamos aprovar 3 dias de folga por semana logo de uma vez. Tá aí o Nicolas Ferreira. Foi a proposta que nós fizemos. Vamos alterar então de 5 para 2 para 4 por 3. Um dia a mais e um dia a menos não faz diferença. Mas o que aconteceu, meus senhores? A esquerda fez uma manobra hoje. Ela enterrou a possibilidade deles votarem e mostrarem ao Brasil quem seria contra a 4 por 3. Impediram com que a vigência fosse amanhã. E eu digo mais, se as coisas e a realidade fossem tão fáceis de se resolver na canetada, por que não fizeram isso há 20 anos atrás? Basicamente, o argumento dele é: nós vamos votar a favor. Primeiro, vamos pedir 4 por 3. Porque se eles estão querendo beneficiar, então beneficia de verdade. E aí vamos ver como o PT se posiciona. E daí, quando der errado... E aí, depois que não der e eles vão aprovar os 5 por 2, a gente vai votar a favor. Mas não é porque a gente acha boa essa medida populista em ano eleitoral. A gente vai votar a favor, porque quando der errado, eles vão ter que resolver esse problema. Esse menino. Que é uma resposta que ele tem
muito sucesso retórico. Nicolas Ferreira explica, inclusive, né, a relevância política que ele alcançou nesse primeiro mandato, fazendo bancadas pelo país, mostrou habilidade até em costuras políticas relevantes, de bastidores também. Porém, aqui, nesse caso, ele fez um argumento que, no mínimo... Eu vou votar a favor, mas eu sou contra. E tô torcendo para que dê errado. É isso. Não dá, né? Fica muito... Cara de pau. E a cara de pau seria a justificativa para o óleo de peroba que ele poderia ter recebido de presente, mas recusou. Esse é o jeito que a deputada encontrou de dizer que a oposição quer ser vista como a força política que oferece 3 dias de folga na semana, ao passo em que considera que até mesmo 2 dias seriam catastróficos para a economia. No fim, a preocupação maior é com a narrativa. E é uma preocupação declarada, inclusive. A narrativa vai cair. Vão falar o que agora? Que a gente votou ao contrário? A gente é contra o trabalhador? Não. Mas sabe o que eu vou falar? E vou falar assim, exaustivamente. Sabe o que é? Quando tiver demissão em massa, quando aumentar o preço dos produtos, quando o empreendedor não conseguir mais e vai ter que demitir a pessoa para contratar outro, aí, meus amigos, esse dia vai ser maravilhoso, porque vocês queriam colocar algo e fugir da consequência, mas não. Quando acontecer, eu estarei pronto, de roupa pronta para falar. Quem é o responsável por isso são vocês. O dia que acontecer, ele vai estar pronto. Tudo bem, desde que nós, assim como ele, também estejamos de folga. Ponto final em mais um textão. E amigos, nas considerações finais eu queria compartilhar uma percepção sobre essa e todas as outras discussões sobre os direitos de quem trabalha e de quem mais trabalha, né? Me parece que o dilema é se a gente deve organizar a vida em função da economia ou organizar a economia em função da vida. E aí, por leitura, por experiência, por ter convivido com trabalho demais, por tempo demais, eu penso que a prioridade é a vida, né? A economia é que deve se adaptar a ela, principalmente num país como o nosso, que não é exatamente pobre, é injusto e distribui mal. Distribui mal tanto o trabalho quanto a compensação pelo trabalho realizado. Estou compartilhando isso muito mais como um exercício de transparência que de persuasão. Até porque, por mais convicto que eu esteja dessa postura, eu me mantenho fiel ao lema, né? Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que o esforço desse vídeo é o de informar, mas como o viés sempre se faz notar, o melhor mesmo é ser claro a respeito dele. Tudo dito, bora ouvir, é o PS. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, você está convidadíssimo a participar, me mandam áudios que eu alegremente edito e assim nasce o PS, também chamado de finalzinho. E se a pessoa ela puder descansar 2 dias na semana mínimo para poder dormir com qualidade, trabalhar com qualidade, gente, até a economia ganha. Que as pessoas falam, mas e a economia? E a economia? Gente, a economia com as pessoas indo descansar, indo no cinema, indo fazer atividades com a família, indo, sei lá, ela vai no parque, ela compra uma pipoca e está ajudando uma pessoa que faz pipoca na rua. Isso estimula a economia, porque o capital está girando. Eu acho que eu ficaria mais de 1 hora falando aqui, se eu fosse realmente falar tudo que eu penso a respeito da estrutura escravagista do Brasil, né? Que são tantos pontos, desde a demora para acabar com a escravidão. Eu lembro muito da época onde foi regularizada a profissional, a empregada doméstica, né? Que deu um fuzuê danado. Falando por mim, única e exclusivamente por mim, antes dos 30 anos, eu já transitava pela 6x1, pela 1 por não sei quanto, por praticamente 12 por 12. Era assim. A minha vida foi assim. A gente tem um congresso onde os parlamentares são empresários ou estão comprometidos com os empresários que financiaram as suas campanhas, que são muito afeitos, recebem muito bem os lobistas, e a gente sabe que desse congresso, para sair alguma coisa boa para o trabalhador, só mesmo em ano eleitoral. É uma pauta eleitoral.
Eu acredito que a aprovação dessa PEC na Câmara tenha deixado um travo amargo na boca de muita gente. Muita gente ainda deve estar de ressaca até hoje. E provavelmente reunidos aí com o Dick Vigarista em algum lugar para planejar uma virada, um plot twist no Senado. A ver, né? Muito obrigado por me ouvir até o final, o finalzinho e o finalzinho. Sabe que a lógica de trabalho está mudando para todo mundo mesmo, né? Pega o exemplo aqui do nosso YouTube. Houve um tempo, em que bastava colocar o vídeo no ar e o dinheirinho entrava, o dinheirinho do AdSense, um sistema de remuneração interno da plataforma. Só que os recursos que caem para o criador do AdSense foram caindo ano a ano, ou só não foram sendo reajustados, mas ficou pior. Todo mundo percebe, ninguém fala disso porque é o certo receio de falar da plataforma, que no fim das contas é o patrão, né? Só que a plataforma também foi tentando compensar, foi tentando oferecer novas modalidades de monetização. Passou a mediar acordos de publis, passou a incentivar a venda direta de produto aqui e ali, com parceria aí com plataforma de e-commerce. E o YouTuber tem mais isso em comum com o Uber, né? O Uber também, houve um tempo em que era muito mais lucrativo, muito mais vantajoso. Assim, o Uber montou sua plataforma de pilotos e a partir daí as condições foram ficando mais e mais depauperadas. A realidade do YouTube também é essa, né? Estou dizendo isso para afirmar a minha condição e dizer que dentro dela, nessa nova lógica do trabalho, é impossível negociar com o patrão. Porque você não tem acesso ao patrão, você só tem acesso aos robôs do patrão. Eu consigo falar com o chat automático aí da plataforma. Se eu quiser reclamar dessa nova lógica de monetização, dessa nova tentativa de compensar os criadores e tal. Então essa coisa de negociar com o patrão tem todo o meu ceticismo, especialmente nesse momento histórico, em que o patrão é um espectro, é um espírito, é um vulto. Você não tem contato com ele, tem contato no máximo com os robôs dele. E tudo isso justifica a presença dessa chave Pix aí na tela, né? Meio que essa que é a história. Se você estiver se sentindo generoso, pleno, é uma opção aí, deixar uma gorjeta para esse Uber do conteúdo. Mas claro, avalie as suas possibilidades, tá bom? Muito obrigado, um beijo e como sempre, valeu!